Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Jesus Cristo veio para firmar a nova aliança. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele é mediador de superior aliança. Mediador quer dizer uma pessoa que vai intervir entre pessoas numa disputa, por exemplo, a fim de trazer um acordo, uma aliança. Também lemos no versículo 9 de Hebreus, capítulo 8, diz assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. O problema da antiga aliança foi que eles não continuaram na minha aliança, não obedeceram ao contrato, às condições dessa aliança. E por isso, uma nova aliança tem que ser feita por causa da desobediência de Israel na antiga aliança. E, como sabemos, por causa dessa desobediência, a tribo do sul, Judá, foi levada cativa para a Babilônia por um período de 70 anos. Em Jeremias, capítulo 25, vê-se essa profecia. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Aí lemos, Jeremias, capítulo 25, versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. As nações do reino da tribo do sul, as nações do reino do sul de Judá, que incluía Benjamim e Levi e outros que tinham ficado atrás depois do reino do norte ter sido disperso cerca de 130 anos antes disso, e diz assim: estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Ora, vemos que, quando os 70 anos estavam quase a terminar, Daniel, que escreveu o livro de Daniel, entendeu isso que estava escrito na profecia de Jeremias. E por isso lemos em Daniel, capítulo 9, versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, está a falar no primeiro ano de Dário, filho de Assuero. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que eu acabei de ler agora mesmo, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vê-se então que
quando estes 70 anos estavam quase a terminar, Daniel entendeu isso e jejuou e orou e pediu ao Senhor entendimento. Porquê? Porque ele viu que não havia arrependimento na nação, mas que este período de 70 anos estava quase a terminar. E vejam, por exemplo, no versículo 9 de Daniel 9. Ao Senhor nosso Deus, isto é parte da oração dele, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Ainda estavam a ser rebeldes contra Deus. E depois lemos, um bocadinho mais adiante, no versículo 24 e 25, que após essa oração, Deus enviou uma mensagem a Daniel, através do arcanjo Gabriel, que explicou que esse período ainda seria por mais 70 semanas de anos, a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até à vinda do ungido. Vejamos então em Daniel 9, versículo 24 a 25. 70 semanas, sim, semanas de anos, como vamos ver daqui a pouco, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Vai ainda ser mais 70 semanas, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Por que eu digo semanas de anos? Porque é aí, as semanas de anos, a partir ou desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, como lemos no versículo 25, até ao ungido, ao príncipe. Então estamos a ver aqui que haveria um período de 70 semanas até ao ungido, o príncipe. Estas 70 semanas são semanas de anos. Porquê? Vejamos então primeiro em Números 14. Números 14. Números 14. Versículo 34. Números 14, versículo 34. Segundo número, isto é quando o castigo, foram castigados porque foram espiar a terra por 40 dias, e diz assim, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Sim, foram lá por 40 dias. Então, um dia por um ano, vão sentir o meu desagrado por 40 anos. Andaram nesse deserto por mais 40 anos, como sabemos. Um ano, um dia por um ano. Também em Ezequiel, capítulo 4, versículo 3 a 6. Vemos em Ezequiel 4, versículo 3 a 6. Vê-se aí uma profecia a Ezequiel acerca de um cerco de Jerusalém. E depois diz assim, começando no versículo 3. Toma também uma assedeira de ferro e ponha no muro, por muro de ferro entre ti e a cidade, dirige
para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias. Aqui vê-se mais uma vez um dia por um ano. 390 dias levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Aí vê-se, tal como em Números 14, versículo 34, em Ezequiel 4, vê-se digamos assim, esta marcagem de dias, simbolizando um ano. E assim, nesta profecia de 70 semanas, temos 7 dias por semana, e por isso estamos a falar, assim, de 490 anos no total. Um total desta profecia. Ora, voltando então a Daniel 9, versículo 25, completar de ler Daniel 9, versículo 25, diz assim, lemos no versículo 24, 70 semanas estão determinadas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando é que essa ordem saiu? Quando é que essa ordem saiu? Até o ungido. Ora, vamos ver então em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Em Esdras, capítulo 7, versículo 13, vê-se aí, por mim se decreta, isto é o Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, diz, por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Foi uma instrução para ir a Jerusalém, porque já tinham reconstruído ou reparado o templo, mas isto foi então além do templo. E vejam também no versículo 21. Diz assim, eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão de além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. E esse então foi o decreto em que começaram a reconstruir a cidade e o muro, à volta do muro. E então vê-se que essa ordem foi dada no ano de 457 a.C. Sim, podemos estudar essa história, mas essa ordem foi dada no ano de 457 a.C. Ora, a reedificação de Jerusalém demorou 7 semanas de anos, isto é, 49 anos. E depois ainda passaram mais 62 semanas de anos até fazer um total de 69 semanas. Vejamos então de volta a Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido, essa ordem foi no ano de 457 a.C., até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. Sim, sabemos que 7 semanas de anos foram 49 anos, foi quando reconstruíram e completaram a reconstrução desse muro. E depois ainda mais 62 semanas. Faz um total de 7 mais 62, um total de 69.
Isso é até ungido. Ungido apareceria ao fim da semana número 69. Ora, 69 semanas vezes 7 dias por semana representa 483 anos. 483 anos. Ora, a ordem foi dada no ano de 457 a.C. Continua isso até, digamos assim, ao ano menos 1 antes de Cristo. Depois temos o ano 1 depois de Cristo, porque não há ano 0, temos que adicionar mais 1. E por isso, esses 483 anos nos põe no ano 27 depois de Cristo. Por isso, houve 69 semanas de anos. Ou como diz aí, 7 semanas e 62. Um total de 69. E essas 69 semanas de anos, que é 483 anos, começando do ano 457, termina no ano 22 depois de Cristo. Uma vez mais. Começando no ano 457 a.C., mais 483, e adicionando mais 1, porque não há ano 0, chegamos ao ano de 27 depois de Cristo. O ano 27 depois de Cristo foi o ano em que veio o ungido. Isto é, até o ungido, ao príncipe. Este ungido firmará, como diz aí, firmará a nova aliança. Esse ano de 27 depois de Cristo foi o ano que Jesus Cristo começou a pregar. Quando ele tinha completado 30 anos de idade e isto está claro, foi depois do seu batismo e foi depois da tentação de Satanás, que lemos em Mateus, por exemplo, e o início da pregação de Cristo no ano 27 da Era Corrente, depois de Cristo, foi à volta do período da festa dos tabernáculos desse ano. Ora, continuando então a ler aqui, ao fim do versículo 25 de Daniel 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 457 a.C., até a ungido, ano 27 depois de Cristo, 7 semanas e 2 semanas passam, foi o que calculamos aqui. E depois diz: as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essas construções já vão acontecer em tempos difíceis. Isso é verdade. Versículo 26, depois das 72 semanas. Sim, houve 7 semanas e depois 72 semanas. Quer dizer, um total, depois das 62 semanas, quer dizer, depois do total de 69, que é 7 mais 62, right? Correto? Tudo bem. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Sim, ele foi morto depois dessas 69 semanas, quer dizer, na 70ª semana. Será morto o ungido. E já não estará. Sim, ele depois de outro morto já não estava na terra. E um povo de um príncipe, isto foi em Tito, no ano de 70 depois de Cristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Sim, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo.
pelo Tito. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações ou assolações são determinadas. Versículo 27. Ele está-se a referir, está claro, ao ungido. Não pode ser ele o povo. Ele, o ungido. Então ele, Jesus Cristo, o ungido, fará firme a aliança. A nova aliança com muitos por uma semana. Por 7 anos. Na metade da semana, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o assolador. E por isso vemos aqui, irmãos, o ministério de Jesus Cristo foi cortado ao meio dessa semana de 7 anos. Ele é para firmar a aliança durante um período de 7 anos, mas ele morreu ao meio dessa semana, isto é, ao fim de 3 anos e meio. Como sabemos, ele pregou por 3 anos e meio, desde o ano 27 depois de Cristo até o ano 31 depois de Cristo. Morreu perante o dia da Páscoa, como sabemos, no ano 31 depois de Cristo. Exatamente 3 anos e meio. Também, se você analisar corretamente, ele morreu literalmente no meio da semana, que foi numa quarta-feira. Por isso vê-se aí um significado duplo. E diz assim que ele completará, Jesus Cristo completará o sacrifício e a oferta. Sim, a morte de Jesus Cristo completou o sacrifício e a oferta. Mantenham aí a mão em Daniel 9, porque vamos voltar a isso, mas vejamos então Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 14 a 18. Hebreus capítulo 10, versículo 14 a 18. Porque com uma única oferta, isto é, Jesus Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E isto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E por isso vemos aqui que por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que diz por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, como lemos no versículo 14. E no versículo 18 diz, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E por isso, voltando a Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. Vemos aí em Daniel 9, versículo 27. Ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Exatamente. O sacrifício de Jesus Cristo não foi necessário mais sacrifícios daí em adiante. Sim, sabemos que esses sacrifícios continuaram por mais um período até o ano de 70, mas já não eram necessários. Ele fez isso não mais necessário, porque por uma oferta aperfeiçoou aqueles que estão a ser santificados. Por uma única oferta. E como lemos em Hebreus 10, versículo 28, Hebreus 10, versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Já não há oferta. Daí as ofertas não foram necessárias pelo pecado. Depois lê-se, continuando a ler em Daniel 9, versículo 27, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Sim, houve estas abominações, veio o assolador.
aquele que faz desolações, aquele que faz assolações, digamos assim, o homem da iniquidade. Quem é esse? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E esse homem da iniquidade, filho da perdição, veio primeiro, sim, na primeira... Vejam que a profecia é sempre dupla. Veio a primeira parte, que foi no ano 70, que foi a destruição, mas que virá também no futuro. Este será repetido, uma apostasia, e será repetido no futuro. Veja também aqui em 2 Tessalonicenses, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, esse assolador é o iníquo, é esse homem da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja também em Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, lugar santo, quem lhe entenda, essa é a abominação desoladora. Sim, que aconteceu no passado, mas que virá a acontecer de novo no futuro. E por isso diz, este homem da iniquidade, este iníquo, este que vai causar a abominação de desolação. E depois continuando então a ler em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada será derramada sobre ele. Qual é essa destruição? Voltando a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Isto é, a vinda de Cristo. Esse iníquo, essa besta e esse falso profeta também serão destruídos por Jesus Cristo. Até que a destruição está determinada será derramada sobre ele, como lemos em Daniel, versículo 9, versículo 27. Voltemos então em Daniel 9, versículo 27. E diz assim, aí ao fim, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Mas no início do versículo 27 diz, ele fará, isto é ungido, fará firme aliança com muitos. Jesus Cristo concluirá de firmar essa aliança no futuro com muitos. Ele fez 3 anos e meio. Agora houve, digamos assim, uma interrupção por quase 2000 anos. Ou por 2000 anos, ou seja, quanto tempo exatamente venha a ser. E depois da vinda dele, ele vai destruir isso, e então vai por mais 3 anos e meio concluir a firmação desta nova aliança. Por isso, quando Jesus Cristo retornar, ele, Jesus Cristo, completará de firmar a aliança que ele fez com Abraão. Abraão e a sua semente espiritual, através de Jesus Cristo, herdarão o mundo e a vida eterna. Também vemos em Apocalipse 19, versículo 7, Apocalipse 19,
versículo 7, que Jesus Cristo estabelecerá a aliança que ele fez com a sua igreja espiritual durante o seu retorno, casando-se com a igreja, que é agora ressuscitada como seres espirituais. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremos-nos, exaltamos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se à esposa de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. E por isso, continuando a ler, em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, Hebreus, capítulo 8, versículo 10, diz: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Sim, ele não só vai firmar esta aliança à casa de Israel, de Abraão, mas também ao seu descendente, a semente espiritual, através de Jesus Cristo, que é a igreja, que está ataviada. E vê-se aqui, em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei, futuro, com a casa de Israel, com aquelas pessoas da nação israelita. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ao retorno de Jesus Cristo completará o seu ministério a Israel, ensinando o povo israelita que terá vindo neste segundo êxodo. Este segundo êxodo, à vinda de Cristo, vão voltar para a terra prometida. E Israel ensinará por 3 anos e meio, firmando a nova aliança com este povo, descendentes de Abraão. Por isso, a promessa é feita a Abraão e à sua semente através de Jesus Cristo, semente espiritual, que é a Igreja de Deus. Então, aqui está uma pergunta. Como vemos, a nova aliança ainda não está completa. Mas, então, qual foi o propósito da antiga aliança? É importante entendermos isto. Muito importante entendermos isto. A antiga aliança faz o homem perceber, entender, compreender que a verdadeira felicidade, que está realmente alegre, feliz, contente, alegre no coração, só vem quando vivemos de acordo com a grande e eterna lei do amor de Deus, que é baseada nos 10 mandamentos. A antiga aliança faz-nos entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, só pode existir quando obedecemos às leis de Deus. E a antiga aliança é também para fazer o homem perceber, entender, compreender que o homem, nós, os seres humanos, somos totalmente incapazes de obedecer a essas leis de Deus pelo nosso próprio poder. Mas agora aqui estão as boas novas que Jesus Cristo nos traz. Deus enviou o seu único filho, o seu filho unigênico, o único assim gerado, para anunciar, primeiro, a chegada do seu poder espiritual, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne, para vivermos de acordo com as leis espirituais de Deus, que são os 10 mandamentos. E segundo, a boa nova que Jesus Cristo nos enviou é para anunciar esta aliança, esta nova aliança. Uma aliança pela qual podemos ser gerados
de novo pelo Espírito Santo de Deus. Então, crescer espiritualmente, ainda mais, crescer de novo. E, na vinda de Cristo, nascer de novo. Mas, desta vez, tendo uma natureza nova e totalmente diferente. Uma natureza espiritual. Precisamos, por isso, irmãos, de receber o Espírito Santo de Deus que coloca em movimento, em andamento, este processo de mudarmos-nos, este processo que acontece dentro de nós, para que possamos nascer de novo. Como? Com o corpo espiritual, com o corpo espiritual e a santa natureza espiritual. O qual temos que estar a desenvolver, temos que estar a pôr em prática. O qual temos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver, do velho homem para o novo homem, para que Cristo possa estabelecer a sua nova aliança matrimonial conosco quando nós formos ressuscitados como seres espirituais do mesmo género, da mesma qualidade que Jesus Cristo é. Então, quais são as condições para recebermos o Espírito Santo de Deus? Em Atos 2, versículo 38, Atos 2, versículo 38, vê-se aí que Pedro estava a dar o sermão no dia de Pentecostes, e quando eles acreditaram que Jesus Cristo era o Messias e que eles tinham matado, nós todos temos matámos pelos nossos pecados, matámos o nosso Salvador, Jesus Cristo, em versículo 38, e eles perguntaram, no versículo 37, o que vamos fazer? Agora que entendemos, agora que compreendemos, agora que acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Messias e que nós o matamos, o que vamos fazer agora? Ora, o que é que fizemos? O que fizemos? O que é que vamos fazer? Então Pedro disse, arrependei-vos. Além de acreditarem, precisamos nos arrepender. E cada um de vós seja batizado em nome, isto é, pela autoridade de Jesus Cristo, com o propósito para a remissão dos nossos pecados. E para, assim, vires a recebereis o dom do Espírito Santo. E vejam, em Atos capítulo 5, versículo 32, Atos 5, versículo 32, diz assim, acerca do Espírito Santo, na parte final, que diz, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem, que Deus deu, que Deus dá aos que lhe obedecem. Por isso, temos a ver as condições de recebermos o Espírito Santo. Arrependimento, acreditar e ser batizado. Vejam em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois, em um só Espírito, ou traduzindo melhor seria, por um só Espírito, todos nós fomos batizados isto é, para dentro de um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado receber de um só Espírito, nas condições, está claro, de acreditar e de arrepender e ser batizados. E vamos abordar isto no momento que isso tudo significa. Por isso vemos que, como diz, por um só Espírito somos batizados para dentro de um corpo.
A nova versão transformadora descreve este versículo de 1 Coríntios 12, 13, desta maneira: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, isto é, para dentro de um só corpo, isto é, através, ou por, ou pelo, o único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, vemos aqui as 3 condições: arrependimento, acreditar e ser batizado. Ou então, o que é que isso significa? Arrependimento. Arrependimento é estar totalmente, digamos assim, rompidos, quebrados, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, isto é, um arrependimento completo do nosso modo de vida pecaminoso e de nos rendermos completamente ao governo amoroso de Deus. Pois Deus não salvará ninguém que Ele não possa governar. E por isso Cristo compra os verdadeiros cristãos com o seu sangue, que Ele derramou na estaca, pela penalidade, ou por causa da como estamos mortos, e por isso Ele nos comprou, e Ele derramou esse sangue por causa dos nossos pecados, para nos comprar de volta, para que nós não venhamos a morrer eternamente, porque podemos voltar à vida. E por isso aqueles que concordam em entrar na nova aliança com Cristo, concordam em se tornar servos, comprados por Cristo. Isto é, eles concordam de fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus, a vontade de Cristo no nosso coração, sinceramente. Vejam em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Efésios 6, versículo 6. Não servindo à vista. Não é só para, assim, uma coisa para ver, para os outros verem. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, obedecendo de coração a vontade de Deus. E por isso, isso é o que é o arrependimento. Em segundo ponto é acreditar. Acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Acreditar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Acreditar que Jesus Cristo é o nosso governante. Isso é que Ele é o nosso Redentor e Rei. O nosso esposo espiritual, que enviará o seu Espírito Santo de Deus, de poder. Jesus Cristo enviará o Espírito Santo de Deus, de poder, para ajudar você a vencer as fraquezas da natureza humana. E através disso vai mudar você. Vai mudar o velho homem para o novo homem. E assim será possível entrar na vida eterna. Por isso, vê-se que o Antigo Testamento, as lições do Antigo Testamento, eram como para nós um tutor, um aio, um professor, como lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 24. E 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei, a antiga aliança, esta lei cerimonial da antiga aliança, nos serviu como um instrutor, apontando
a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, pela fé de Cristo. Mas tendo vindo a fé, isto é, tendo vindo Cristo, com a fé que Ele teve com o Pai de dar a sua vida por nós, já não permanecemos subordinados ao aio, a este tutor, a esta lei cerimonial. E depois temos que ser batizados, fazer um compromisso com Deus sob estas condições, e tem que ser sob estas condições. E por isso temos um guia de estudo bíblico intitulado O Caminho para a Vida Eterna, que um dia vai ser intitulado porque o batismo, mas seja O Caminho para a Vida Eterna ou o batismo, é o mesmo livro, o mesmo guia de estudo, mas vamos mudar o título no futuro. Mas, por exemplo, quando você olhar para o site, se ver o livro O Caminho para a Vida Eterna, é esse que estou a referir. Se daqui a uns anos for ao site e ver o livro, o que a Bíblia diz acerca do batismo, é o livro que eu estou a referir agora. Por isso, sob estas condições, quando fazemos este compromisso, esta promessa, este veto a Deus, esta promessa a Deus, que vamos obedecer a Ele, que vamos mudar a nossa vida, que nos estamos a arrepender, que acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso governante, o nosso Redentor, o nosso Rei vindouro. Então, quando fazemos essas promessas, debaixo destas condições de obediência aos 10 mandamentos, ao sábado, aos dias santos e essas leis que foram instituídas, então receberemos o Espírito Santo de Deus que Jesus Cristo nos dá, porque Ele vê pela imposição das mãos, pela oração e pela imposição das mãos do ministro de Jesus Cristo, que está a fazer isso pela autoridade de Jesus Cristo. Porquê? Porque é o ministro de Jesus Cristo e por isso tem a autoridade de Jesus Cristo de fazer isso. E por isso é que diz, batizado pela autoridade de Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo, pela autoridade. Então, essa pessoa receberá o Espírito Santo de Deus. E por isso agora, você e eu precisamos de arrependimento, de mudança. E uma vez mais, Deus trabalha através daqueles que são seus verdadeiros servos, pelos seus verdadeiros ministros, que têm a autoridade de Jesus Cristo para poderem batizar você em nome de Jesus Cristo, pela atividade de Jesus Cristo. Se você quer saber mais acerca desta linhagem, desde Jesus Cristo até aos ministros de Jesus Cristo de hoje em dia, você busca o nosso site na secção Quem Somos e rola a tela até ao fim para ver um bocadinho mais acerca desta linhagem, desta história da Igreja de Deus Unida. E se você deseja de saber mais acerca de como vir a ser um discípulo de Jesus Cristo e de como vir a ser um membro do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, então entre em contacto com a Igreja de Deus Unida, com o seu representante local no seu país, ou visite o nosso site portugues.ucg.org, na aba de contato, clique onde diz contato e rola a tela até ao fim, e então aí poderá enviar-nos uma mensagem para nós entrarmos em contato com você. Nós fazemos aconselhamentos individuais acerca de como pode vir a ser um membro do corpo espiritual de Cristo, um membro da verdadeira Igreja de Deus, porque a verdadeira Igreja de Deus é um organismo espiritual. Não é uma organização humana ou uma seita humana ou um prédio. A verdadeira Igreja de Deus é um corpo espiritual, ou, em outras palavras, um organismo espiritual. Lembre-se, por isso, que a nova aliança ainda não está completa consigo.
Precisamos ser membros do corpo espiritual de Cristo, precisamos comprometermos-nos a este compromisso de obedecer a todas as leis espirituais de Deus, que inclui o 4º mandamento, que é o sábado, ambos o sábado semanal e os sábados anuais, e outras leis de Deus que estavam em voga desde a criação de Deus. Leis que Abraão obedeceu, como lemos em Gênesis 26, versículo 5. Gênesis 26, versículo 5. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E isso foi muito antes de Moisés. Por isso, queridos irmãos, precisamos ser membros do corpo espiritual, precisamos nos comprometer e precisamos ser fiéis até ao fim. Por isso, irmãos, a decisão de você entrar nesta nova aliança de Deus é sua.